Boa noite a todas, boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui nessa noite. Vamos realizar mais uma live doutrinária, desta vez falando da importância do agradecimento. A importância do agradecimento. Como é bom falar da doutrina espírita entre amigos, e por isso eu agradeço nessa noite o convite de Vanusa e de Miriam, né, da nossa casa irmã Confraternização Espírita Jequiéense. E abraçando essas duas companheiras, eu quero abraçar a todas e todos que nesse instante estão conosco para ouvir um pouco mais sobre as lições do Evangelho. Muito boa noite a todas e a todos. Para iniciar a nossa atividade, nada melhor do que entrar em sintonia com o nosso querido Jesus de Nazaré, o nosso meigo Rabi, que tanto nos auxilia em todas as tarefas. E por isso, convido a todas e a todos a, nesse instante, fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, reconhecendo a paternidade de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Vamos rogar a Ele a sua proteção e o seu amparo. Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos a oportunidade do aprendizado, a oportunidade da reencarnação nessa terra bendita, a oportunidade de aprendermos a melhorarmos a cada dia. Que o Mestre Jesus seja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Meus queridos e minhas queridas, como é bom estar novamente com vocês. Como é bom falar de Jesus. E nessa noite vamos falar sobre a importância do agradecimento. Esse passo necessário para a nossa evolução. Esse passo fundamental para o nosso crescimento, para a melhoria dos nossos dias e de todos aqueles que jornadeiam conosco nessa e nas outras vidas que já tivemos. Sabemos que a gratidão, ela nos alimenta, ela nos faz ter mais vontade de seguir em frente, porque ela ilumina o nosso caminho. Então, a importância de agradecer estará relacionada com a esperança de dias melhores. E é nesse sentido que vamos conversar nessa noite. Meus queridos e minhas queridas, cada um de nós aqui, em diferentes momentos da vida, já tivemos tropeços, já passamos por percalços, magoamos e fomos magoados. No entanto, cada instante desse se mostrou para nós um instante de aprendizado. Uma oportunidade de fazer diferente ou de fazer melhor. Algumas delas nós aproveitamos, outras ainda não estávamos despertos ou suficientemente prontos para aproveitar. No entanto, ainda que não tivéssemos feito aquilo que hoje julgamos como ideal, fizemos o melhor que podíamos naquele instante, com a maturidade que tínhamos, com o conhecimento de que dispunhamos. E por isso, estamos hoje aqui, com as características que já construímos, com as virtudes que já amealhamos. E por isso rendemos graças a Deus. É importante agradecer, para que tenhamos força e tenhamos o discernimento necessário, bem como a iluminação, a companhia dos benfeitores, para que façamos de nossa vida uma vida melhor. Então, meus queridos, é nesse sentido que nós vamos conversar aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho narrado pelo Espírito André Luiz no livro Sinal Verde. Essa obra maravilhosa que muitos já conhecem, alguns utilizam como livro de abertura do Evangelho no Lar, né?
Então, essa obra, ela que foi ditada ao Francisco Cândido Xavier, ela traz no capítulo 26 uma importante lição, a qual eu peço licença para ler com vocês. O título é Em torno da felicidade. E ele começa assim: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Que maravilha essa lição! Esse capítulo nos traz uma maravilhosa lição. Especialmente quando ele diz que quando a gente para de se lamentar, a felicidade chama o nosso coração para a vida nova. E é esse convite de vida nova que Jesus nos faz a todo instante. Na doutrina espírita, nós aprendemos que as lições do Mestre, elas foram deturpadas em muitas vezes, mas a essência destas suas lições ainda permanece, que é a da necessidade de amar os outros como a nós mesmos, expressando assim o nosso amor a Deus. Então, o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele é traduzido no amor ao próximo. Então, quando a gente reconhece a necessidade desse amor ao próximo, a gente enxerga que aquele que está jornadeando conosco, caminhando conosco, ele é igualzinho a nós. Assim como nós, ele está aprendendo. Está dando aquilo que de melhor ele possui. Se ele ainda não oferece flores, é porque ainda carrega espinhos. É importante a gente reconhecer isso. Porque muitas das vezes as vicissitudes que nos chegam, a gente não consegue enxergar como sendo fruto da nossa própria ação, de atitudes, de pensamentos, de coisas que fizemos em algum momento de nossas vidas. A mais das vezes, colocamos a culpa ou atribuímos a responsabilidade por nossas vicissitudes ou por nossos desafios a terceiros, a outras pessoas. E quando fazemos isso, lamentamos. Nos colocamos numa posição de vítima, muitas vezes uma vítima sofrida,
pedindo consolação, pedindo amparo, pedindo compaixão, mas expressando uma dor tão profunda e legítima que muitas das vezes comove aquele que caminha ao nosso lado e o leva a também criminalizar ou recriminar um terceiro. Dificilmente a gente consegue, de fato, enxergar que está dentro de nós a semente daquilo que de mal ou de ruim, de alguma maneira nos alcançou. Sim, está dentro de nós. Porque fomos nós que em algum instante de nossa existência nos colocamos em confronto com a lei. E ao nos colocarmos em confronto com as leis divinas, nós estamos plantando as mais sementes do sofrimento. Muitas vezes as pessoas se contrariam, se chocam com esta verdade que a doutrina espírita nos apresenta e até se afasta dos trabalhos, das casas, das atividades espiritistas e às vezes até começa a professar outra fé em busca de uma salvação externa. Mas o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina e os postulados doutrinários nos alertam é de que não há milagres, não há salvação externa. Há, sim, um caminho iluminado pelo Mestre Jesus através das palavras deixadas no seu Evangelho de luz para iluminar a nossa caminhada. Estas palavras, que são como estrelas brilhando, como a lua que ilumina a nossa noite, estas palavras são a fonte para um novo jeito de caminhar. E esse novo jeito de caminhar é reconhecendo o quanto nos é necessário agradecer. Agradecer por tudo. Nesse sentido, nós temos as lições de Paulo. Sim, Paulo de Tarso, que traz para nós a necessidade do agradecer, do agradecimento. Ele nos diz assim: por tudo dai graças. Por tudo, por todas as atividades, por todas as coisas que nos chegam, sejam boas ou aparentemente ruins, que nos trazem sofrimento, nos trazem também alento, não importa. Tudo o que ocorre conosco é um mecanismo, é um degrau que precisamos avançar rumo ao Pai. E com as lições deixadas no Evangelho de Jesus, essa caminhada se torna mais facilitada, menos dura, menos dolorida, desde que nós saibamos bem observar estes acontecimentos. Analisar estes acontecimentos, não nos perguntando por que é justo comigo, meu Deus, mas sim nos colocando atentos e atentas para identificar como isso nos aconteceu, de que maneira isso chegou até a minha vida, em qual momento da minha existência eu errei? Não, esta pergunta não é a fundamental. A fundamental é: em qual momento da minha vida eu deixei de aprender? Porque agora é a minha vez de aprender. Então, identificando que as coisas que a gente julga serem ruins são oportunidades de refazimento diante das leis de Deus, ou mesmo oportunidade de cura, de libertação, de expurgar aquele mal que ainda existe em nós. Quando nós nos atentamos a isso, aí sim a gente consegue agradecer. Porque a gente vê naquele instante uma oportunidade. Eu sei que os últimos dias não têm sido fáceis. Para ninguém que esteja neste momento reencarnado na Terra. E também para aqueles benfeitores que estão conosco, ao nosso lado todos os dias,
Afinal de contas, nós já fomos esclarecidos no Livro dos Espíritos de que não caminhamos sozinhos, de que a todo instante temos testemunhas ao nosso lado. E estas testemunhas são também nossos companheiros, que estão conosco para nos auxiliar de alguma maneira, ou quando nós deixamos certas brechas acontecerem, eles vêm para perto de nós fazer cobranças que nem sempre a gente sabe de onde vem. Então, e não sabendo, basta nos agradecer a oportunidade da reconciliação. Pedir perdão, ainda que não saibamos por qual mal, mas em algum momento nós sabemos que aconteceu alguma coisa. E aquilo que aconteceu foi fruto de uma imaturidade. Assim como hoje, outros imaturos estão conosco nos magoando, ou nós mesmos, ainda imaturos, magoando a outras pessoas. Mas são oportunidades de tomadas de decisão. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Para decidir sobre aquilo que é melhor, sobre a melhor resposta aos desafios que a vida nos traz. E hoje nós compreendemos através dessas lições, especialmente a lição trazida por Paulo, de que por tudo devemos agradecer, de que são estes desafios que nos fazem crescer. Os infortúnios, chamados infortúnios, eles têm um lado bom e a gente precisa estar com os olhos abertos para assim perceber aqueles instantes que são os instantes do nosso avanço nessa jornada. Aqueles que de alguma maneira se equivocaram conosco, eles merecem e carecem do nosso perdão, não só por eles, mas principalmente por nós. Porque enquanto alimentarmos as mágoas, as dores, nós estaremos atrelados a um momento da vida e estaremos impedidos de crescer. Então, agradecer aquilo que aparentemente foi mal é abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para deixar o bem chegar. Olha só o que André Luiz nos diz. Ele nos diz que quando a gente para de se lamentar, a felicidade é notada, a gente enxerga a felicidade. E é um instante em que o nosso coração se abre para uma vida nova, mas nova de verdade. Para que ela seja nova de verdade, a nossa conduta diante da vida precisa ser melhorada. E como é bom a gente enxergar as maravilhas com as quais Deus nos presenteia. Todos os dias, quando acordamos, respiramos, percebemos o ar, percebemos a vida pulsando no sol que nos aquece a face, nos pássaros que cantam, nas flores que desabrocham no jardim. Se a gente não tem um jardim em casa, não tem problema. A gente caminha pela rua e encontra uma flor baldia, daquelas amarelinhas que aparecem nos cantinhos dos muros, à beira das calçadas. E ali também está expressa a beleza da criação. Em todos os cantos que a gente olhar, nós teremos presentes ofertados por Deus para contribuir ao nosso crescimento. Contribuir para melhores dias para nós e para todos os outros seres da criação. Basta que a gente se atente para isso e agradeça. Agradecer todos os dias. Se é o trabalho que está difícil, agradeçamos a oportunidade que temos de buscar um trabalho melhor ou um novo trabalho, né? Ou melhorar a nossa conduta dentro daquele trabalho para que ele fique melhor. Se é a família que está difícil,
Agradeçamos a Deus a oportunidade da reencarnação num núcleo familiar que nos traz a oportunidade de servir, a oportunidade de aprender como fazer ou mesmo como não fazer determinadas coisas. Se é no relacionamento afetivo que as coisas estão difíceis, agradeçamos a Deus a oportunidade da convivência, de maneira que possamos enxergar aquilo que de melhor existe e raciocinar, calcular se de fato aquela existência em conjunto, aquela caminhada a dois, é a caminhada da qual nós e o nosso companheiro precisamos. E concluindo que seja, saibamos nós aproveitar todas as oportunidades de melhorar, agradecendo tudo que de bom já aconteceu e que poderá e que virá a acontecer. Porque depende de nós. Nós somos os artífices do nosso futuro. O problema é que muitas vezes esquecemos disso e ficamos presos ao passado, lamentando. Lamentando. Não enxergamos o presente, que é um presente. É a oportunidade que a gente tem de fazer diferente e assim alcançar um futuro melhor, uma vida nova, como a descrita por André Luiz no livro Sinal Verde, nesse capítulo 26 que nós fizemos a leitura. Então, é isso, de abrir os olhos e agradecer, mas agradecer de verdade, com um coração puro, com um coração leve. Se ainda está doendo e o coração está fechado, busque uma luzinha para agradecer. E agradecendo aquela pequena luz, aquele pequeno acontecimento, nós nos abrimos para enxergar outras coisas maiores. E quando percebermos, estaremos sorrindo para tudo e para todos. Com tudo e com todos. É esse o convite. Há aquela música linda de Charles Chaplin, que eu não vou me atrever a cantar, porque canto muito mal. Reconheço. Mas que diz assim: sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos. Sorri. Então é colocar esse sorriso à frente para que a gente possa caminhar iluminando. Porque do outro lado pode estar vindo alguém que precisa desse sorriso para ter um dia melhor. E aí, quando a gente colabora para melhorar o dia do outro, a gente recebe essa reciprocidade em alegria para nós. É esse ir e vir de construção positiva que Jesus nos convida quando ele nos diz para amar o próximo como a si mesmo. Então, ainda que entre lágrimas, vamos sorrir. Vamos agradecer as oportunidades que nos chegam. Esse agradecimento em forma de oração, ou em forma de canção, ou por um sorriso que às vezes parece amarelado, meio forçado. Esse agradecimento vai alimentando em nós uma energia positiva que vai fazendo com que, de fato, nós irradiemos luz. Nós acolhamos a dor do outro e esqueçamos a nossa dor, ainda que temporariamente. E assim, vamos agradecendo pelas oportunidades que nos chegam e construindo dias melhores. Quantos de nós, em algum momento, já precisamos secar as nossas lágrimas e colocar um sorriso no rosto e abrir um abraço para acolher o outro? E como foi bom! Como foi bom sentir aquele abraço de quem aparentemente necessitava de nós, quando na verdade éramos nós que precisávamos construir aquele abraço afetivo. Como é bom, como é maravilhosa a sensação de perceber que tornamos
o dia ou o momento do outro um pouco melhor. E quando fazemos isso de modo consciente, podemos aproveitar as benesses que isso nos traz. Esse agradecimento é necessário para que tenhamos uma vida comunitária em paz. Na primeira carta que Paulo dirige aos Tessalonicenses, ele diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Essa é a instrução que ele nos dá, que ele apresenta para os Tessalonicenses, como sendo as exigências da vida comunitária. É no capítulo 5, versículos de 12 a 22, que ele traz essa importância. Como conviver numa casa se você está se queixando, reclamando, apontando os erros a todo instante? Aqueles que moram no mesmo ambiente ou que simplesmente visitam ou frequentam, vão perceber naqueles resmungos, naquela lamentação, uma atmosfera negativa, uma possibilidade de adoecimento e se afastarão. E você se sentirá ainda mais sozinho. Então, se a solidão é que te abraça, abrace essa solidão como oportunidade de autoconhecimento. Transforme em solitude. Ressignifique. E aproveite sempre que alguém de ti se aproximar, de nós se aproximar. Essa lição é para mim também. Quando alguém se aproximar, deixemos essa pessoa, esse alguém, nos acolher. Tenhamos a humildade de reconhecer a necessidade que temos da vida coletiva e saibamos agradecer a oportunidade dessa vida coletiva. Nesse momento em que atravessamos, toda a humanidade foi convidada a exercitar o distanciamento social. Aqueles que puderam se mantiveram em isolamento, afastados fisicamente de muitas e de muitos queridos. Mas é igual a oportunidade para o autoconhecimento, para esmiuçar aquilo que temos perto de nós, que podemos ter perto de nós, e aquilo que ainda não temos, mas ainda desejamos, e identificar o que é essencial. Muitas das vezes, ouvi depoimentos de pessoas durante esse período mais duro da pandemia, no momento em que ainda não havia vacina e a esperança parecia um tanto distante, de que foi a oportunidade de enxergar que os filhos cresceram, ou de enxergar que o companheiro precisava, ou a companheira precisava de companhia de qualidade, ou de que a si mesmo estava colocando as suas energias a serviço da acumulação, guarda-roupa lotado, sapateira lotada, a casa cheia de tranqueiras e você não dava mais nem conta de limpar de tanta coisa que estava acumulada. E quando parou em casa, pôde perceber essas disparidades e começar a ajustar aqui e acolá. Se não começou ainda tem tempo. Ainda tem oportunidade. Porque a cada dia que a gente amanhece e consegue se levantar da cama, é uma oportunidade. E ainda que estejamos passando por um momento de adoecimento que nos impede de nos levantarmos da nossa cama e que demande cuidados de terceiros, por estarmos ainda vivos, é uma oportunidade. É uma oportunidade de aprendizado, de refazimento, de darmos oportunidade a outros de nos auxiliarem. Então, sigamos sendo instrumentos de dias melhores e agradecendo. Muitas vezes, as pessoas se apegam
no momento de devolução dos seus entes queridos, porque eu não uso o termo perda, né? Eu não perdi o meu ente querido, eu devolvi a convivência no plano espiritual. Então, algumas pessoas se apegam nesse instante ao físico e querem se prender num luto que não se acaba. Aí o convite que a vida nos traz e o que o Evangelho nos ensina e a doutrina espírita, quando nos diz que a reencarnação existe, que o espírito não morre, que apenas o corpo é despojado, o corpo é deixado, este corpo que envelhece, fica, e nós, enquanto espíritos, nós nos libertamos e avançamos. Então, que a gente mude o foco do nosso olhar, e mesmo com saudade e ainda sentindo dor, a gente observe, busque lá nas nossas memórias, nos nossos sentimentos, os instantes de alegria. E agradeçamos. Agradeçamos a convivência, a oportunidade de amar e de se sentir amado. Ainda que tenha sido por algumas horas, por algumas décadas, por alguns anos ou alguns meses, não importa. Tivemos essa oportunidade e devemos agradecer a Deus. Quando traduzimos o luto em agradecimento e reconhecimento da oportunidade de avanço, porque é uma oportunidade de avançar, aquele que voltou para casa, para o plano espiritual, ele tem a oportunidade de avançar por lá. E nós que ficamos aqui, temos a oportunidade de aprender a ressignificar os nossos dias, a buscar honrar a memória daquele ente querido, agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos, agradecendo a confiança da qual fomos alvo. Então, em tudo a gente deve agradecer, porque assim a nossa caminhada se torna mais leve, os nossos dias se tornam menos cinzas. Ao contrário, eles se iluminam a partir do nosso olhar de gratidão, do nosso sorriso ao reconhecer as maravilhas que já tivemos e que ainda teremos, porque somos nós que construímos os dias melhores. Somos nós, apoiados pelo amparo e pelo amor do Cristo, que nos orienta, que está sempre conosco, pelos benfeitores que se interessam pelo nosso progresso e de toda a humanidade. Nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Daí a importância de agradecer. Agradecer para fazer com que em nós vibre uma luz positiva e tenhamos uma atmosfera saudável e tenhamos conosco companheiros encarnados e desencarnados igualmente agradecidos, fazendo um círculo virtuoso para a nossa jornada. Assim a gente constrói dias melhores para nós e para os outros, seguindo a recomendação do Cristo de amar a nós mesmos e de amar aos outros. É nesta caminhada que a gente aprende a amar. E não há como amar lamentando, reclamando, resmungando. Para amar é necessário enxergar o que de melhor existe. O que de melhor existe em nós e o que de melhor existe no outro. As mágoas acontecem, porque a gente ainda não está pronto, a gente ainda não é perfeito. Então, em alguns momentos, a gente escorrega e magoa alguém. Noutros, é o outro que escorrega e magoa a gente. E a dor que a gente sente é legítima, mas precisa ser trabalhada e ressignificada. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, também ditado a Divaldo Franco, como tantos outros maravilhosos que ela nos apresenta, ela chama a nossa atenção sobre a necessidade de ressignificar as coisas
E aqui no capítulo 7, ela diz assim: a mágoa corrói os mecanismos eletrônicos do cérebro, que passa a sofrer-lhe as ondas sucessivas de energia destrutiva, dando lugar a conexões distônicas no conjunto das reflexões e do comportamento, influenciando os sistemas nervosos, simpático e parasimpático, ao lado de outros distúrbios. O ressentimento é, portanto, ferrugem nas engrenagens da alma, que sempre necessitam do lubrificante da confiança e da alegria de viver, facultando bem-estar e harmonia pessoal. Então, Joana vem nos chamar a atenção de que nós precisamos lubrificar as nossas engrenagens, porque elas enferrujam quando a gente resmunga, quando a gente remói a mágoa. O que é a mágoa? Senão uma dor pungente que nos é apresentada numa circunstância de nossas vidas, na qual nós confiávamos em algo, acreditávamos em algo ou em alguém, e de repente nos vimos feridos. Necessário examinar. Esse ferimento foi no nosso ego, na nossa vaidade, no nosso orgulho? Ou é um ferimento verdadeiro que está dilacerando o nosso coração por uma injustiça? Quando identificarmos isso, o passo seguinte é compreender de que maneira isso nos aconteceu. Se foi fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, que maravilha! Essa mágoa chegar para nos alertar de que precisamos melhorar, de que precisamos deixar o orgulho de lado, deixar a vaidade, alimentar a virtude da humildade em nós. Se de outra maneira, por acaso, foi uma injustiça, e nós tenhamos a consciência tranquila de que aquilo de fato é uma mágoa que vem de uma injustiça praticada, reconheçamos que essa injustiça aconteceu em razão de um equívoco por parte de outra pessoa. Então é dela o problema, não é nosso. Que bom que somos nós os injustiçados e não os algozes, os que cometem a injustiça diante dos outros. Porque é melhor sermos vítima. Porque aí temos a oportunidade de exercitar o perdão, né? De exercitar a fraternidade, de reconhecer as limitações do outro, que também são nossas. Às vezes já superamos algumas, mas ainda temos outras. Então é igualmente uma oportunidade, precisa ser agradecido, alvo do nosso agradecimento. Então é deixar de lado aquela posição de criança magoada, aquela posição de criança que lhe teve negado algo que desejava, e ter maturidade para reconhecer que as vicissitudes são fruto daquilo que nós construímos ontem, ou são reflexos daquilo que estamos ainda plantando agora. Quando nós reconhecemos isso, o fardo fica mais leve. Porque a gente enxerga no Mestre Jesus o companheiro que nos auxilia na caminhada. A gente enxerga naquele acontecimento a oportunidade de agir diferente, de fazer diferente, um dia melhor, um novo dia melhor, com o coração renovado. E assim, compreendendo que o agradecimento é luz que a gente aciona para a nossa vida e para a vida dos outros, que ilumina a nossa caminhada e melhora a nossa jornada coletiva, não só a individual, a gente louva a Deus. A gente reconhece esse Pai
Esse Pai que de tudo sabe, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que nos acontece. E por isso mesmo, Ele que é infinito amor, infinita justiça e misericórdia, não seria dele, desse ser maior, desse ser supremo, a vontade de que estivéssemos sofrendo, sendo magoados ou magoando. Não. Surge então em nós estas sementes malsãs que semeamos no nosso caminho e que em algum momento temos que colher. Então sejamos gratos e gratas pela oportunidade de realizar a colheita e façamos essa colheita com resignação, expressando o nosso amor a Deus em todos os instantes, no convívio com os outros, deixando espelhar pelos nossos olhos a esperança de dias melhores, a partir da nossa gratidão. É isso que vai fazer diferença para nós e para os outros. E quando auxiliamos os outros, estamos, na verdade, auxiliando a nós mesmos. A doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. A caridade do acolhimento é necessária. Ter compaixão consigo e com os demais, com aqueles que estão ao nosso redor ou que de alguma maneira, em algum instante, se aproxima ou atravessa a nossa vida, a nossa caminhada. Então eu quero agradecer a cada uma e a cada um que aqui esteve, por essa oportunidade de servir. Vanusa e Miriam, que foram os contatos que nós tivemos, né? A partir da Casa Jesus de Nazaré, que é a nossa casa-mãe, o Núcleo Espírita Jesus de Nazaré, eu quero enviar esse abraço conquistense para cada uma e cada um de vocês, convidando-os a exercitar esse agradecimento, porque assim a gente vai exercitar o louvor ao Pai maior. E aí, mais uma vez, eu peço licença a vocês para apresentar uma obra, talvez alguns conheçam, que é O Contador de Histórias. Nesse livro, pequenininho, com algumas histórias, nesse livro nós temos importantes lições do espírito Malba-Tahan, que foram ditadas a Wallace Neves. E aqui nós temos um capítulo chamado Canção de Louvor. E é com ela que eu quero convidar a todas e a todos nesse instante a emanar vibrações de agradecimento a Deus, nosso Pai maior, a Mãe Gaia, essa terra que nos acolhe, a todos os seres da criação que nos auxiliam na nossa caminhada, aos nossos irmãos benfeitores que estão conosco em todos os instantes em que a gente permite a aproximação deles por meio do nosso reconhecimento da bondade divina, ampliando a nossa vibração em amor. E nessa canção, de alguns versos, Malba-Tahan nos diz assim: que um homem aproximou-se pressuroso para ouvir melhor e ver a dona da voz que entoava aquele cântico. Uma menina morena, muito bonita. E o cântico dizia assim: veja a beleza do dia numa pétala de flor. O canto da natureza nas águas puras que brotam no seio da terra amiga. Veja o encanto da vida
na tenda do beduíno, na caravana que passa, no sorriso da criança, é a força plena do amor. E após a tarde que cai, ante o céu cheio de estrelas, agradeça a paz do dia, abençoe a paz da noite, louvando a Deus com fervor. Louvemos a Deus de todo o nosso coração. Amemos esse Pai de infinita bondade, com todo o nosso discernimento, em espírito que somos. Espíritos imortais, recebendo a cada novo dia a oportunidade de avançar por misericórdia de Deus. Reconheçamos esse amor divino em cada serzinho, por mais insignificante que pareça. Em cada pessoa, por mais estranha que pareça. Em cada situação, por mais dolorosa que pareça. Agradeçamos a Deus em todos os instantes. Eu agradeço a vocês por essa companhia maravilhosa. Todos que aqui estiveram, de coração. E espero que tudo isso passe logo, para que a gente possa se encontrar fisicamente e se abraçar. Enquanto isso não ocorre, vai aqui o meu agradecimento e o meu abraço virtual. Até a próxima oportunidade. Muita paz.